Graça e paz, amados. Amém. Sejam todos bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus. Hoje nós queremos compartilhar a palavra, o tema sobre o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E eu acredito, amados, que é impossível nós aprendermos do Espírito Santo se nós estivermos aprendendo com sede, com o coração aberto. É impossível que seja apenas um estudo sem nenhum tipo de experiência poderosa. Amém. Eu creio que quando a gente estuda sobre o Espírito Santo com o coração aberto para Ele, nós, no meio do estudo, recebemos algo espiritual e temos uma experiência com Ele. Amém? Glória a Deus. Esse tema não é novo para muitas pessoas, né? Nós que já temos algum tempo na casa do Senhor, nós conhecemos esse tema, mas são assuntos que nós precisamos relembrar, para que nós possamos também compartilhar, para que nós possamos estar em constância. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Amém? Amém. Antes de iniciarmos, eu quero convidar os irmãos a abrirem Efésios. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Verso 9. Quem achou, dá glória. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero iniciar falando algo. Qual a diferença de benignidade para bondade? Alguém sabe me falar? Tem alguém? Um de cada vez, para eu acho que um é o inverso do outro. O inverso não. É o contrário, talvez. É parecido, mas tem significados diferentes. Vamos lá. Tem gente que acha que bondade e benignidade é a mesma coisa, porque a palavra fala então em si de bem, certo? Você tem benignidade na sua vida? Sim ou não? Quem é? Pastor, eu acho que eu tenho. Quem tem benignidade? Só duas pessoas aqui, misericórdia. Vamos fechar a igreja que não está dando certo a igreja. A irmã ficou feliz de vir para a igreja hoje. Irmãos, você acha que você tem bondade? Glória a Deus. Melhorou. Então vamos para a diferença, tá? E eu vou falar aqui, alguns estudiosos, eles têm certeza que benignidade e bondade são palavras diferentes. Eu não vou entrar muito profundo, mas eu quero trazer aqui, quero compartilhar um pouco desse conhecimento. A benignidade fala do caráter de Deus. Não, desculpa, eu falei ao contrário. Foi culpa do irmão. A bondade fala do caráter de Deus. Amém? Quem anotou errado, me desculpe aí. A bondade. Você tem bondade na sua vida? Fala para o irmão que está do seu lado. Isso é caráter. O que é ter bondade? É aquela pessoa, é uma boa pessoa, uma pessoa confiável, uma pessoa que você pode dar o cartão e a senha. O que é isso? É caráter. Oh, aleluia. Tem irmão que não dá a senha nem para a esposa, mas é porque ele é mão de vaca, não é porque a esposa não tem bondade. Deus tem bondade? Amém. Deus é confiável? Amém. Se Deus falar algo, Ele vai fazer diferente? Não. Você pode confiar em Deus? Sim. Deus pode confiar em você? Sim. Glória a Deus. Alguém pode dar a senha do cartão para você e falar assim: irmão, gasta só R$15. Você vai gastar só R$15? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém? Amém? Então isso faz parte do caráter. Quando a gente começa a falar do fruto do Espírito, a gente tem que pensar que o Espírito Santo ele vai transferir o caráter de Deus para nós.
Amém? Amém. Então, e aqui é um pouco chato, mas eu preciso falar, amém? Quantos querem que eu fale? Amém. Então, uma vida cheia do Espírito Santo não é aquela que parece que tem o Espírito Santo, é aquela que tem caráter transformado. Amém. Amém? Amém. Porque quando eu sou cheio do Espírito, ele transfere o caráter de Deus na minha vida. Aleluia. Agora, o que é benignidade? É quando tem bem na minha vida, quando eu faço o bem, quando eu pratico o bem. Amém? Então eu e você que somos cheios do Espírito, devemos ter a bondade. O que é isso? Que agora eu sou uma boa pessoa. Não que eu sou bom, irmão, eu só sou bom por causa do Espírito Santo. Amém? Se não fosse Ele na minha vida, misericórdia. Mas eu que sou cheio do Espírito, você que é cheio do Espírito, vai ser transformado a ter a bondade e a benignidade. Amém? Qual a diferença? É que uma fala do caráter, a outra fala do que Deus vai fazer através de mim, vai falar do amor, vai falar do relacionamento. Quando eu tenho benignidade, eu não sou igreja só aqui dentro, eu sou igreja lá fora. Aliás, eu nem falo de igreja, eu falo do amor de Jesus, eu ajudo as pessoas, eu me compadeço. Aquele bom samaritano, o que acontece com ele? Os da casa, os da sinagoga, os da religião passam de largo. O samaritano, que nem deveria parar, ele para e faz algo. O que ele foi? Ele foi benigno. Amém? Amém. Ele não foi religioso, ele foi benigno. Qual que se parece mais com Deus? Aquela pessoa que vai na igreja, mas não ajuda ninguém, mas parece que é crente, tem Bíblia de 4 braços, anda bonitinho, mas não ajuda ninguém. E aquela pessoa que às vezes não tem uma religião, mas tem o bem. Qual que se aproxima mais dessa característica de Deus? Que faz o bem. Que faz o bem. Aqui nós não estamos falando de salvação, tá, irmão? Nós estamos falando de fruto, tá bom? Por isso que eu vou comparar. Aí de repente você vai falar, pastor, então não preciso vir mais para a igreja. Não é esse o contexto que nós estamos estudando. Estamos falando de fruto, tá bom? Frequentar a igreja é Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, amém? É outro tema aí, é mais na reunião de cajado que a gente pega esse tema, de não faltar nos cultos, amém, irmão? Aqui é unção, aleluia, glória a Deus. Vamos continuar o texto. Vou ler de novo o verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Olha que tremendo, ele não dá uma resumida aqui. Lá em Gálatas ele dá um contexto maior, né? É como ele pegar um fruto, uma maçã, e ele fala da casca, da semente, de tudo. Irmãos, por que não é frutos? Você que está aqui, presta atenção nisso. Não é frutos do Espírito, é fruto no singular. Por quê, pastor? Por que eu não posso falar frutos? Vamos lá. Quando a gente fala fruto do Espírito, tem dois significados aqui. Do Espírito, por exemplo, se eu falar assim, aquele baixo é da irmã Eliana, eu estou falando da irmã, eu estou falando do João, eu estou falando de propriedade. Quando eu falo fruto do Espírito, eu estou falando de propriedade. Amém? De quem que é o fruto? Do Espírito. Se é do Espírito, eu tenho poder nisso. Eu posso falar que é meu. Nossa, como eu sou bom. Não, se eu sou, é porque o Espírito ele está me dando do fruto dele. Mas tem um outro sentido. Qual é o outro sentido? Quando eu falo do Espírito, é que eu dou origem. Ele vem de, procede de. Por exemplo, nós vamos tomar um café ali. De onde veio aquele café, irmão? Veio da cozinha, certo? Então não é da cozinha, mas eu posso falar assim, está aqui o café que veio da cozinha. Amém? Amém. Quando eu falo fruto do Espírito, é claro, nós vamos entender que ele é dono, ele é o proprietário do dom, mas o sentido que eu e você precisamos lembrar é que procede dele. E o que é fruto? É uma consequência. É que nem quando eu falo assim, essa água aqui você pode tomar que é pura.
Não é da Sabesp, irmão, com cloro, mas veio de uma fonte confiável. Você está aí comigo? Amém. Quando eu falo fruto do Espírito, é que está procedendo de uma fonte. Está procedendo do Espírito. Aleluia. O Espírito, quantos são o Espírito? Não é um Espírito Santo? Então, quando eu falo, por que eu não falo de plural? Porque o fruto significa também um resultado. Vou explicar melhor. Por exemplo, quando a gente usa simbolicamente, fala assim: olha, aquele crente, ele está cheio do Espírito Santo. Então, o trabalhar do Espírito Santo na vida desse crente vai produzir um resultado. Não é vários resultados. Porque se eu falo vários resultados, significa que na vida do pastor Marcelo vai ser bom, na minha talvez vai ser ruim, na vida do pastor Didus vai ser mais ou menos. Não. É um resultado que possui várias características. Amém? Nós vamos chegar lá em Gálatas. Lá em Gálatas você vai ver que é muita coisa. Aqui ele deu 3: bondade, verdade, amém? Poder, né? Quando a palavra diz lá em Atos: recebereis do alto poder. Olha que tremendo. É muita coisa. Irmão, tem uma boa notícia para te dar. Amém. Quantos querem ouvir? Amém. Quando você recebe o Espírito Santo, é muito mais que uma religiãozinha que você põe no bolso. Glória a Deus. É muito mais que apenas alguém chamado de Espírito Santo andando com você. É algo poderoso, é tremendo. São várias características que a Bíblia fala que começam a acontecer na sua vida. Amém? Você já leu lá em Gálatas que ele te dá o domínio próprio? O que é o domínio próprio, irmão? Controle. E aí, deixa eu te falar. O controle me faz decidir o que eu quero viver ou não. Amém. É por isso que muita gente recebe o Espírito Santo, mas não permanece. Ah, pastor, porque eu entendi que o senhor disse que ele é proprietário, o dom não é meu, o fruto não é meu, e se eu não mando em nada, por que se nós como humanos não mandamos nada, por que aquela pessoa fica bem e a outra não fica? Porque tem um fator chamado controle. Deixa eu te falar outra coisa: o Espírito Santo não vai te obrigar, ele vai te convencer. Glória a Deus. Amém. Amém. Esses dias eu passei no farol saindo daqui, num culto. Passei no farol, tem um rapaz de vez em quando a gente troca uma ideia e falou: ô querido, ora por mim, eu sou batizado nas águas. Antes de eu abrir a boca para falar o que ele já sabia, ele falou: eu sei que eu preciso voltar. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não estou na posição. Eu sei que o diabo manda em mim. Eu sei. O Espírito Santo já convenceu? Já. Você está aí comigo? Amém. O Espírito Santo já te convenceu. O pecadinho você tem que largar ainda essa noite. Amém. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo não vai vir desligar o que você precisa desligar. O Espírito Santo não vai vir pegar o telefone da sua mão. O Espírito Santo não vai dar um tapão na sua boca na hora que você estiver mentindo. Ele trabalha no convencimento. Aleluia. Ele não trabalha no domínio. Domínio próprio é uma característica do fruto. O que é domínio próprio? Próprio é eu mando, eu decido, eu escolho. Agora, quem não veio para o culto hoje e ficou debaixo das cobertas? O Espírito Santo saiu da vida deles? O Espírito Santo só veio na nossa vida que escolheu vir no culto? Não. O que aconteceu aqui? Domínio próprio e escolha. Eu escolhi vir. Porque eu tenho uma consideração diferente de quem não veio. Eu não estou julgando. Estou falando de quem não veio porque não quis, tá? De repente alguém não veio porque não pôde. Não precisa nem me dar satisfação. Se não for obreiro, tá? Se for obreiro, precisa. Porque eu zero pela vida de cada um. O obreiro mais ainda. Glória a Deus. Mas você está entendendo, querido? Então, tem coisas que é meninice na nossa vida. Um dia eu vi uma ministra, pegou, não foi aqui, glória a Deus, numa igreja um pouco perto daqui, e foi um jejum tremendo no Natal, irmão. E ela estava lá e muita gente viaja, não viaja? Escolha, amém?
Não é falta nem excesso de Espírito Santo. É escolha, compromisso, talvez consideração. Não podemos julgar. Você tem que saber a sua escolha. Domínio próprio, não é domínio do irmão. Ah, pastor, eu estava meditando no ensino e eu identifiquei alguns pecados na vida do irmão. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Amém? É na sua vida que ele vai te falar. O Espírito Santo não é fofoqueiro, irmão. Amém? E esse irmão lá, num culto poderoso, no dia do Natal, irmão, já pensou? Você está ali meia-noite, um monte de comida, geralmente, né, na casa dos irmãos. Tem gente que come ovo o ano inteiro, mas no Natal gasta muito, irmão. Isso é um erro também. Vigia, amém? Melhor você comer melhor o ano inteiro e no Natal nada, do que no Natal você come bem e no ano inteiro você fica pagando dívida. Isso é mentira do diabo, é engano, foge disso. Mas aí você vai de jejum. Seu pastor fala assim: você tem que vir de jejum no dia 25. Todo mundo fica até tarde, seus parentes estão dormindo até meio-dia, de barriga cheia, você deu 11 horas da noite, porque você é obediente, você parou de comer, veio no jejum. Aí chega lá, a irmã pega e fala assim: você é espiritual, porque você escolheu o melhor lugar. Aí você começa já a falar: uau, o Espírito Santo está comigo. Só que nesse lugar, nessa igreja, além de ter culto de jejum no Natal, tem também uma semana depois, que é o Ano Novo. Só que chegou no Ano Novo, essa irmã abençoada escolheu a pior parte, porque no dia 25 ela falou: você que veio, você escolheu a melhor parte. Só que no dia 1º ela não estava, irmão. Então ela não escolheu naquele dia. Você está entendendo? Que às vezes a gente gosta de cutucar os outros em alguns erros ou em algumas decisões que nós mesmos vamos cometer daqui 2 dias, daqui 1 semana. Por isso que, se você quiser focar no Espírito Santo, ele vai levar você a um nível de profundidade acerca da sua própria vida. Amém. Ah, mas eu quero ser profeta na vida dos outros. Tá, irmão? Você pode. Mas o Espírito Santo tem um compromisso para te convencer do seu pecado. Amém. Da sua justiça. Amém. E do seu juízo, se você não for salvo. Você está aí? Amém. Então o que acontece? Muitas vezes a gente não entende o Espírito, a gente julga. O Espírito Santo é uma pessoa. A palavra Espírito é uma palavra grega que significa pneuma, vento. Estou falando isso porque a gente vai estudar um pouco para os estudiosos que querem anotar. Por isso, quando você vai com algum problema de pulmão, você vai aonde? Pneumologista, vento, ar, respiração. O Espírito Santo é um vento, segundo a Bíblia. No Velho Testamento não existia a palavra Espírito Santo, era o Espírito do Senhor. Amém? Existia Espírito Santo? É claro que sim. Na verdade, não houve um início do Espírito Santo. A palavra existência passou a existir em algum momento. Amém? Mas para o mundo espiritual, a palavra correta é eternidade. Eternidade não tem começo nem fim. Amém? Eu e você aqui como humanos, a gente tenta entender Deus, como que começou, e não há uma resposta para mim e para você. A Bíblia diz que até a eternidade, que é algo que não tem começo nem fim, foi Deus que inventou. A Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. Amém? Amém. É loucura um pouco, não é? Algumas coisas são simbólicas, mas vamos lá. Quando os discípulos começam a conhecer o Espírito Santo, algumas pessoas dizem que foi no Pentecoste. Não foi. Lá em João 20, a Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos. Eles estavam com medo, estavam fechados, porque tinham matado Jesus, amém? Estavam com medo da sociedade. Jesus se apresenta no meio deles e fala assim: paz seja convosco. E diz a palavra que ele diz assim: recebeis o Espírito, e sopra. Amém. O Espírito é vento, amém? Amém? E ele dá um poder ali para os discípulos. Ele começa dizendo: aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, e o que vocês retiverem perdão será retido. Quando chega lá em Atos, que Jesus
ele roga que o Espírito Santo vai vir, os discípulos já não é novidade para eles, amém? Aí eu quero colocar aqui só uma observação, tá? Para os estudiosos, que aí, querido, você pode entender como uma opinião minha, tá? Segunda Wallace, capítulo alguma coisa, mas vamos lá. Algumas pessoas, eu vou falar isso aqui, não é crítica, eu quero que você entenda e eu quero que você tenha uma experiência. Algumas pessoas vão falar que uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo quando ela ora em línguas. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Amém. 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 A língua repartida vem quando? Não é isso? Mas a Bíblia diz que Jesus já soprou o Espírito Santo lá em João 20, Amém. na vida dos discípulos. Sim ou não? Sim. Agora, é um sinal de que a pessoa que ora em línguas ela é batizada no Espírito? Sim. Mas eu não posso dizer que só quem ora em línguas tem o Espírito Santo. Eu não posso. Amém? Amém. Mas respeito sua opinião. Tem gente que vai falar assim, para mim só é batizado se orar em línguas. Não, para mim é batizado no Espírito quando tem uma vida transformada e tem o fruto do Espírito. Amém. A Bíblia não fala que oração em línguas é fruto do Espírito, irmão. O resultado, fruto, quando eu falar fruto a gente pensa, resultado, consequência. A consequência do Espírito Santo na sua vida é que você vai orar em línguas. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a consequência do Espírito Santo na minha vida é uma vida transformada, e aí ela fala de caráter. Glória a Deus. Se a gente pegar todos os itens lá, vamos ler, já saí do meu script aqui, mas vamos. Para mim está gostoso, assim, né? Mas vocês irmãos já estão conseguindo pegar, só estou indo muito rápido. Abra comigo em Gálatas 5,16. Aqui ele começa a falar das obras da carne, tá? Vamos ler. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Alguém sabe o que é porfias? Teimosia. Expulsão. Teimosia, irmão. Sabe por que a gente entra numa briga? Porque falta sabedoria e a gente quer discutir, muitas vezes não vai levar a nada. Posso falar uma coisa aqui? Tem casais aqui, casados? Amém. Vou pegar um casal que está em lua de mel aqui. Aleluia. Lá na casa do irmão Edson, da irmã Mara, não tem briga, irmão. Na frente das crianças não tem, tá? Quando as crianças não estão. Mas deixa eu te falar, se a gente escolher, que é domínio próprio, amém? O Espírito Santo não veio te enganar, irmão. O Espírito Santo veio te ensinar a dominar a sua vida, amém? Amém. Ele veio trazer verdade, ele veio te libertar e veio falar, você escolhe o caminho. Se a gente ouve o Espírito Santo, tem muita discórdia, tem muita discussão que não vai levar a nada, só vai roubar seu tempo de casado, e você entra nessa porque, desculpa, você perdeu sabedoria. Irmão, tem dia que a gente discute 1 hora, fica de cara feia e não resolveu nada. Mas isso não acontece aqui na casa dos irmãos. Eu estou falando só porque está no meu script, tá, irmão? Anotei aqui, não sei porquê, talvez quando eu for pregar em alguma igreja. Então o Espírito Santo ele vem e ele vai falar algumas coisas, e eu preciso ter uma escolha sobre isso. Amém? Amém. Porque eu fui fraco. Glória a Deus, você foi fraco, irmão, porque a minha Bíblia diz que quando você é fraco, aí que você está forte. Mas a carne é fraca. Amém, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então não tem desculpa para você ficar preso no seu pecado, com todo respeito. Se você
quiser dar uma de coitadinha, porque eu não consigo me livrar, eu vou te ouvir, porque eu não sou surdo. Não é melhor ouvir do que ser surdo, irmão? Mas biblicamente não tem conversa para mim e para você quando a gente quer ficar no nosso pecado. A Bíblia trata o pecado como algo tão rápido assim. A Bíblia fala: pecou, para com isso logo, se arrepende, alcança a misericórdia, toma a sua posição, tem um advogado fiel e justo, glória a Deus. É rápido, irmão. Agora tem as pessoas que gostam de ficar: é porque o pastor não me ligou, é porque eu fiquei doente e ninguém foi me visitar. Eu vou te visitar e vou ficar doente também, irmão? Só casa. Não, mas na época de Covid eu estou orando à distância, online, pelo Wi-Fi. Irmão, é claro que a igreja tem uma responsabilidade de visitar, de cuidar. Mas se eu ponho isso como uma desculpa para o meu pecado, eu nunca vou ser liberto, porque eu sempre quero ser vítima. O Espírito Santo vai jogar a real com você. Ele não vai vir para deixar você lá no seu pecadinho. É isso mesmo, filho, não volta para a igreja não. É isso mesmo, seu pastor não presta, os irmãos da igreja não prestam. O Espírito Santo vai fazer isso, irmão? Não. A Bíblia também chama ele de Espírito da Verdade. Ele vai falar assim: olha, se você reconhecer Jesus na sua vida, você não vai ficar aí prostrado. Amém. Eu falo, as pessoas são falhas, mas é por isso que você vai receber poder do alto. Poder para quê, pastor? Para perdoar. Aleluia. Irmão, tem perdão que eu e você, nós não vamos conseguir perdoar, vai ser duro para nós. Tem perdão que vai prender a nossa alma, o pastor vai pregar, alguém vai te aconselhar e você por você mesmo não consegue perdoar. Mas o Espírito vem te dar poder para isso. Amém. Amém? Tem gente que é tão profundo no engano que fala assim: perdoar é só para Deus. Irmão, isso é uma mentira. Eu e você que somos crentes temos poder de perdoar. 2 amém. Amém. Irmão, tenha a ousadia. Você e eu temos poder de perdoar. Amém. Esse poder, volta a falar aqui, se você ficou com dúvida, não é meu, é do Espírito. Procede dele, a origem está nele, mas eu preciso ter ousadia para usar. Por isso que quando tem um crente mais experiente na palavra, e vem alguém chateadinho e fala: irmã Núcia, eu fiquei chateado com a senhora. A irmã Núcia tem experiência. Eu falo assim: irmã, já está perdoado, eu também te peço perdão. O que é isso, irmão? É rápido. Porque é muito mais fé, decisão, experiência do que sentimento. Quem está muito no sentimento não consegue exercer fé. Você está aí comigo? Amém. Se você anda pelo que você sente, irmão, você vai ser defeituoso. Você vai ser deficiente espiritual. Vamos continuar a leitura. Onde que eu parei aqui? Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está falando isso? Senhor. Quem? Espírito Santo, a palavra. Não é o pastor do Alce, amém? Não é coisa que eu inventei, é a palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo aqui, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Olha só, por que repetiu benignidade, bondade? Se é a mesma coisa, não precisava repetir, não é isso? Então uma fala de caráter, a outra fala de relação. Uma fala de ser uma boa pessoa no sentido confiável, íntegro, reto, bondade. É uma pessoa boa, ela é reta, ela é honesta. Nas igrejas está difícil pessoas assim. Eu não digo aqui, irmão, eu falo no geral. Você sai por aí, a pessoa fala: eu sou evangélico. Basta meia hora para você ver o linguajar dela, já é de malandragem. Está terrível. Então, mas olha línguas, olha só. E tem gente que está no engano, irmão. Tem gente que acredita em irmãos que parecem crente.
pastores que parecem espirituais. E para que usa isso? Para honra própria. Para honra própria, para aparecer, para ganhar uma vantagem. Você está aí comigo? Amém. Como que eu sei se tem o Espírito Santo? A Bíblia diz uma coisa tremenda e simples. Pelos frutos se conhece a árvore. Nós não estamos falando de fruto. Nós não estamos falando de procedência. Nós estamos falando da forma de andar. Então nós estamos falando que se eu ando corretamente, eu mostro um resultado correto. Se eu mostro um resultado correto, que é promovido ou procedente do Espírito, eu sou do Espírito. Amém. Agora, se eu quero me parecer aparentemente religioso, é fácil. Eu ponho uma roupa de crente, um terno de crente. Ó, hoje eu estou de crente, irmão. Estou de crente hoje. Oro um pouquinho em línguas aqui. Dou um amém, glória a Deus. Alguém fala assim: olha que pastor ousado, orou em línguas. Agora, o que tem que acontecer na minha vida e na sua vida aqui é a verdade de Jesus. É o resultado de quem está morando aí. Amém. Por isso que a Bíblia vai falar que eu e você somos templo do Espírito. Amém. Ah, pastor, eu sou templo do Espírito. Eu posso pôr um piercing porque não está na Bíblia, mas você é um templo do Espírito. Qual é o resultado? Para que esse piercing? Para que esse cabelo colorido? Está na Bíblia que é pecado cabelo colorido? Não. Se eu falar que está, eu estaria mentindo. Mas para que está aí? Ou então, se você tem problema com cabelo colorido, vamos falar dos cabelos pretos. Para que esse cabelo preto se você é loiro? Ou para que esse cabelo loiro se você é preto? E volto a dizer que não é nenhuma proibição, mas eu quero que você pense. Vamos mexer com os homens um pouquinho. Essa barba aí, para quê? Pecado, barba? Não. A Bíblia relata barba. Aqui o cabelo preto sempre está branco. Já perguntei, Jesus tão novo, os irmãos estão me dando essa dor de cabeça. Mas se eu sou casa do Espírito Santo, eu preciso me preocupar com a minha aparência, sim ou não? Amém. Sim. Eu volto a dizer, irmão, não estou proibindo ninguém de pôr cabelo colorido. Eu quero que você se pergunte se esse cabelo colorido aí tem algum motivo e para quê. Assim como uma roupa. Irmão, será que Deus já te viu pelado? Amém. Só que você vai tomar banho, você toma banho de roupa ou pelado? Pastor, eu tomo banho pelado, mas eu tomo banho bem rapidinho, porque a hora que eu fico sem roupa, Deus sai do meu corpo. É assim que você é? Não, irmão, eu estou falando aqui para você pensar. Um filho recém-nascido tem vergonha do pai e da mãe? Não tem segredo para o pai e para a mãe. O seu corpo não tem segredo, mas tem segredo para quem te vê, para os humanos. Então a sua roupa tem que ser uma roupa que mostra o seu corpo ou tem que ser uma roupa decente? Decente. Não, pastor, na igreja tem que ser decente, mas lá fora. Você está aí? Amém. Então, irmão, eu e você temos que andar prudentemente. Amém. Sim ou não? Sim. Faz parte do fruto? Sim. Faz parte do fruto. Não está escrito lá, mas vai falar de várias coisas. Vai falar de bondade, de ser uma pessoa confiável. Você é uma pessoa quando o pastor não está na igreja e outra quando ele está? Se você é duas pessoas, você não é confiável, não tem bondade na sua vida. Quando o seu chefe sai, você é uma pessoa, e quando ele está, você é outra pessoa. Aqui não tem também, tá, irmão? Mas geralmente quando a pessoa assim, chama ela de falsa. Aqui não tem, não sei se você conhece algum falso. Bem difícil achar nos dias de hoje alguém falso. Mas trazendo assim para a nossa vida, quem eu e você somos? Pastor, eu falei mal de você. Se o pastor ficar sabendo que você falou mal do pastor e chegar para você e perguntar, o que você vai fazer, meu? Às vezes a gente esquece que isso pode acontecer.
A gente fala mal de uma pessoa, essa pessoa pode ficar sabendo. E sabe qual é o pior, irmão? Essa pessoa fala assim para você: fiquei sabendo que você está falando mal de mim. Você vai falar: eu? Dois pecados, irmão. Você foi falso e mentiroso. Então é melhor que você seja corajoso e fale: irmão, eu falei mesmo. Me perdoa, eu falei a verdade. E é isso que o Espírito Santo vai fazer, às vezes, em algum culto. Só que eu e você precisamos ter coragem para chegar e assumir, falar: igreja, eu falei mal mesmo. Pastor, é o seguinte, eu não vou com a sua cara. É a verdade, irmão. Tem gente que bajula e faz pastor assado com batata. Eu estou falando de pastor, tá, irmão? Eu não quero deixar uma pulga atrás da sua orelha, mas falando mal de você também. Eu estou falando aqui, pastor, você acha que fala mal só de pastor? Não. Fala mal da sua roupa, do seu cabelo, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Você viu a filha do pastor? Irmão, você acha que não vai ter? Mas na minha frente, não, olha. Agora não tem como falar mal, né? Eu espero, né? Tem crente que até agora pode até falar: eu vi a foto lá, achei estranho tal coisa. Irmão, tem crente que faz isso. Você viu aquele nenenzinho? Eu não gostei da orelha. Irmão, isso é carne, isso é normal. Tá? Eu estou dando exemplo aqui. E aí eu posso te falar: se você é cheio do Espírito Santo, quando acontecer isso, você vai buscar um crescimento espiritual e perdoar essa pessoa, amém? Amém. Pela fé, em nome de Jesus. Vamos voltar aqui a leitura. Eu já estou encerrando. Onde eu parei? Vamos lá, 22, é isso? Mas o fruto, alguma Bíblia tem frutos no plural? Não, o fruto, por quê? É o resultado, amém? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmão, qual a diferença de viver e andar? Porque também parece a mesma coisa, não parece? Quando a gente lê rápido assim. E aí, por que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui nessa diferença? Quantos vivem no Espírito? Amém. Quantos andam no Espírito? Amém. Qual a diferença? Alguém sabe me informar aí? A diferença é que a vida no seu Espírito é pela fé. Agora, andar no Espírito é tudo aquilo que o Espírito disponibilizou no seu Espírito, pelo entendimento, pela fé. Agora você vai praticar. Então, viver no Espírito, as experiências que tem com Deus, agora andar em Espírito, coloque isso em prática. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Posso resumir aqui o que o Davi falou? Sim. Viver no Espírito, de quem que é a sua vida? Quem que comprou lá na cruz? Jesus. Viver no Espírito é ser alcançado. Andar no Espírito é alcançar por uma escolha. Amém? A palavra chegou até você? Amém. Antes de conhecer Jesus, você acordou, ou quando você era pequeno, você nasceu, o médico deu aquele tapão para você chorar, e você não conhecia nada da vida, mas você falava assim: eu já conheço Jesus. Aconteceu isso com alguém aqui? Não. Um dia chegou a palavra de Deus para você, você conhecia Deus de alguém que ouviu falar, amém? Amém. Muitos crentes conhecem o Espírito Santo da experiência dos outros, de ouvir falar. Um dia foi assim na minha e na sua vida. Alguém chegou e falou de Jesus. Você conheceu, você ouviu, o Espírito Santo veio na sua vida, mas você teve que ter uma escolha, sim ou não? Sim. A Bíblia falou uma coisa muito poderosa aqui. O que tem que acontecer com a nossa carne? Crucificar. O Espírito Santo vai te crucificar? Não. Ele vai te falar da cruz, sim ou não? Sim. Ele vai te convencer, e aí você precisa escolher. Amém? Então, o que nós precisamos aprender aqui hoje? Vamos falar 3 coisas aqui, resumindo tudo que a gente falou. 3 coisas que o Espírito Santo faz, que é resultado dele. Eu estou dando uma resumida aqui.
ele vai mudar o estado da sua alma. Ele vai te trazer paz, alegria. A palavra falou de gozo aqui. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele vai trazer virtude no seu caráter, a bondade, a mudança. Aquele que furtava, roubava, aquele que falava mentira, agora vai falar a verdade. Isso é caráter. Amém. Outra coisa que o Espírito Santo faz, e é tremendo, irmão, eu quero deixar essa dica aqui, você que tem problema em casa, com família, o Espírito Santo traz cura nos relacionamentos. Amém. Se eu não ouço o Espírito Santo, eu não vou ter uma vida de benignidade com as pessoas. Amém. Irmão, tem muito crente que a família não se converte e ainda fica com raiva da igreja. Por quê? Porque eu ainda sou carnal. Porque eu sou crente, eu falo das coisas de Deus, eu quero ser exemplo, mas eu ainda sou mão de vaca, eu ainda sou fominha, eu ainda sou trapaceiro, eu não perco a minha vez, eu quero ser o primeiro, eu não dou a minha vez para ninguém. Eu não morri, mas eu sou crente agora, e quando eu me converto, eu estou falando de mim, tá? Se tiver um corajoso aí, se põe. Mas quando eu me converto, eu já quero ser bom. Fazia um monte de coisa errada, roubava, tinha vícios, falava mal dos outros, passava a noite na noitada, mas agora eu estou na igreja, eu sou bom, minha família não presta. Eu sou bom, meus amigos não valem nada. O Espírito Santo também trabalha nisso. Amém. Posso falar uma coisa que é de gente espiritual, gente cheia do Espírito. Gente cheia do Espírito muitas vezes vence muitas batalhas no silêncio. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando algo no meu ouvido agora. Ele falou assim: olha, repete isso e explica, porque tem gente que vai desprezar as pessoas. Eu não estou falando desprezo, eu estou falando silêncio. Amém. Silêncio tem amor, silêncio tem atenção. De repente, o espírito falso vai falar assim: isso mesmo, dá um desprezo para a sua família. Não é isso que eu falei. Eu falei silêncio. Silêncio revestido do Espírito Santo é poderoso para transformar relacionamentos. Tem gente que fala assim: ah, então é isso mesmo, eu vou para a igreja e eu vou desprezar meus amigos, eu não vou mais visitar minha família, ou eles querem me seguir para Jesus, ou também não quero mais graça com eles. Não é isso. O Espírito Santo não quer que você sente à mesa de demônios. O Espírito Santo não quer que você beba com a sua família, você use droga com seus amigos, você vai para a balada com os amigos da faculdade. O Espírito Santo não quer isso, mas ele não quer que você deixe de ser exemplo na vida deles. Você vai mudar a sua conduta, mas você vai andar em amor e vai ter um relacionamento curado. Amém. Esse relacionamento pode ser entre marido e mulher, pode ser entre pai e filho. A Bíblia fala em Malaquias, às vezes a gente abre o livro de Malaquias, os irmãos acham que nós vamos falar de dízimo. Mas se você for estudar o livro de Malaquias, fala muito de família. Lá no finalzinho, se não me engano, no próprio capítulo 4, agora eu não lembro o texto, mas a Bíblia diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o dos filhos aos pais. Isso é uma obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Ah não, meu pai não vai para a igreja, estou nem aí para ele mais. Isso não é do Espírito. Amém? Amém. Se alguém te ofendeu, o que você tem que fazer? Perdoar e ser espiritual, irmão. Se você é carnal, vai doer a ofensa, não vai? Se você é espiritual, a ofensa não dói. Amém. Amém. Se você é carnal, você vai ter medo. Se você tem medo, você não recebeu o espírito de poder e fortaleza. Amém. Se você tem medo, macumba pega. Se você tem medo, olho gordo pode pegar, inveja. Mas se você é espiritual, você não tem medo de macumba, nem boa cumba, nem trabalho. Você está aí? Amém. Pastor, macumba, mal olhado, pega um crente, pega. Crente até o diabo é, irmão. A Bíblia diz em Tiago que ele é crente e creme. Ele crê mais que eu e você, amém? Agora, quem ouve o Espírito Santo, olha só que tremendo, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem como um penhor.
Glória a Deus. Ele vem trazer uma garantia da salvação e ele vem falar para mim, ele vem me convencer e te convencer que nós somos filhos. Amém. Dois amém. Amém. Quando eu creio que eu sou filho, macumba não pega. Quando eu creio que eu sou filho, ofensa não pega. Quando eu creio que eu sou filho, irmão, eu não me preocupo com o que os outros acham. Eu já sou filho, já estou no ápice do poder. Eu já estou no ápice da segurança. Você está aí comigo? O Espírito Santo veio te convencer que você é filho. Amém? Aleluia. Judá deu uma pena quebrantado. Irmão, eu fiz só uma página aqui e não falei nada da página. Mas a gente continua semana que vem, amém? Vamos finalizar a tarde. Fique de pé no seu lugar, aleluia. Eu quero encerrar só com um texto aqui, Efésios 5:18, eu não li. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu falar uma coisa. Encher do Espírito para o crente não é um convite de Deus. Não é uma possibilidade, não é um conselho. Deus não está falando assim, olha, se eu fosse você, eu se encher do Espírito. Não, é uma ordem. Crente cristão que está na igreja e que não se enche do Espírito está numa realidade de desobediência à palavra. Irmão, eu estava lendo isso, Deus falou no meu coração algo muito forte, eu fiquei meio assim. Eu falei, nossa, eu estava mais light com isso. E é uma ordem, não é um pedido. Deus não está vindo assim, filho, vai ser melhor. Não, encher. Não se embriague com o vinho que há contenda. O que é o vinho? O vinho simboliza alegria. Tem gente que recorre para a alegria de um vício. E a palavra está falando, não, enchei-vos do Espírito. Amém. O Espírito Santo já veio, está disponível. Jesus rogou ao Pai, enviou o Espírito Santo. Está disponível para mim e para você. Talvez você que está aí já recebeu, só que você não se preocupou em encher. A Bíblia fala de batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver mais para frente, mas ela fala de se encher com o Espírito Santo. Pastor, eu achei que era tudo a mesma coisa. Não, são coisas diferentes que eu e você precisamos nos atentar, amém? Amém. Irmãos, se você puder meditar nisso que foi falado essa semana, domingo você vai vir aqui já diferente. Amém. Porque não vai vir você, vai vir alguém guiado pelo Espírito. Amém. Não é que você não tem, não é que você não foi batizado, mas talvez você não prestou atenção aqui que você tem que se encher. Encher do Espírito começa com crucificando a carne. Amém? Olha para o espelho assim na sua casa e começa a falar uns nãos para você. Isso aqui me leva para o pecado. Isso aqui me leva para a falta de fé. Isso aqui é obra da carne. Isso não tem nada a ver com o Espírito. E aí você começa a se encher dele buscando as coisas do alto. Amém. Aleluia. Irmão, eu estou vendo aqui alguns semblantes já sendo transformados. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou finalizar aqui, nós vamos fazer uma prática de oração.